muito bem-vinda ao nosso podcast, o Tech Delas, que é o podcast da Forset Soluções em Licitação, em homenagem ao dia 27 de abril, que é o Dia Internacional das Mulheres na Tecnologia e na Comunicação. Então, me escolheram para fazer esse papel, porque eu sou a única mulher aqui na Forset, como CEO, é claro. E nós temos aqui a Gabi, Dona Gabi Ismeira. Se você não segue ela no Instagram, você pode seguir. Ela é a nossa menina tech, trabalha na área de processos, né, Gabi? E nós temos a nossa tech recruiter, que é a Dona Luana. A Luana está com a gente aqui há 5 anos na Forset e ela faz todo o nosso, todo o time de recrutamento. Todo mundo que está aqui dentro passou pela mão da Luana nos últimos 5 anos, no bom sentido, né, Lu? Passou pelas suas mãos no bom sentido. Porque você cuida de toda essa parte de recrutamento, de buscar esses profissionais de tecnologia. E a Dona Gabi, ela foi uma dessas pessoas que você recrutou para a nossa área de TI, né, Gabi? Você é a única menina reinando no meio daquele monte de desenvolvedor, né? E assim, e a gente está aqui porque a gente escolheu conversar sobre esse tema e sobre os desafios que é ser mulher nesse mercado de tecnologia, que ainda é um mercado que tem muitos homens. Né? Eles prevalecem ainda nesse segmento, mas a gente está aí para provar que mulher domina e onde ela chega, ela faz melhor. Desculpa, homens, mas nós mulheres temos esse poder de fazer bem aquilo que nós fazemos e com uma vantagem, conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Coisas que os homens não conseguem. Então a gente separou aqui o meu time de back-office, aqui a minha galera, que vocês não estão vendo, prepararam algumas perguntas, né? E a gente vai responder essas perguntas para vocês. A primeira pergunta é: como o mundo da tecnologia, Lu, entrou na sua carreira? Então, é engraçado pensar porque as pessoas que me conhecem bem sabem o quão tecnológica eu sou. Ah, ela anda com uma iFolha. Exatamente, as pessoas sabem como eu sou, nossa. Mas eu acho que a vida me colocou nesse caminho desde sempre. Meu primeiro emprego foi numa escola de informática. E eu fiquei lá por 6 anos, né? Então lá eu meio que me formei como profissional. Depois eu trilhei outros caminhos e aí a Forset entrou na minha vida. E aí era tecnologia mesmo, de verdade. Era tecnologia. Moderno, né? Aprender realmente, uma linguagem diferente. E aí isso me desafiou no dia a dia a aprender coisas novas. Quando eu saí, né, eu entrei na Forset para trabalhar no financeiro. E aí 1 mês e meio depois eu fui para o RH, da minha formação. E aí no RH, quando eu segui para a área de recrutamento e seleção, eu vi a necessidade, principalmente quando foi para recrutar pessoas de TI, da necessidade de saber, exatamente, de saber um pouquinho mais profundamente aquilo que eu estava falando, o que eu estava fazendo. Então, como que eu ia entrevistar um cara que tinha que ter vários conhecimentos técnicos se eu não sabia nem falar o nome do framework, MySQL. Então, é aquilo, né? Quando a gente sente, né, a água chegando perto, aí a gente tem que correr atrás. Verdade. Então, isso me obrigou a me especializar mais e me ajudou bastante em termos de capacitação. Muito legal. E você, Gabizinha? Como eu foi que você entrou nesse universo tão novinha, 23 anos? Podia ser minha filha. Como é que você entrou nesse? Por que você escolheu tecnologia como carreira? Então, eu trabalhava numa empresa, eu era jovem aprendiz. E aí eu comecei a me interessar pela área de TI, porque eu vi as pessoas fazendo várias coisas que eu falava, nossa, não sabia que dá pra fazer isso. Aí eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar e entrei na faculdade. Aí eu encontrei a Forset, que é de tecnologia, comecei a gostar mais ainda da tecnologia, né? Depois de um tempo, a Forset viu meu potencial e me colocou no TI propriamente, porque antes era do relacionamento com o cliente, né? Ah, você foi do relacionamento com o cliente. Sim, eu mudei de área. E hoje eu não me vejo em outro ambiente, assim, adoro tecnologia. Ai, que legal. Bom, na minha vida, a tecnologia entrou assim de uma maneira bem divertida. Decidi abrir um canal no YouTube em 2016, né? Em 2016 eu fiz um canal para falar de vendas, liderança, que são as minhas especializações. Essa área de gestão de pessoas, né? Eu sempre atuei muito nesse mercado de desenvolvimento e treinamento, desde que eu tinha a sua idade, eu já fazia treinamento empresarial. E comecei ali
né? E depois foi vindo outras oportunidades, né? Eu lancei alguns cursos online e, paralelo a isso, eu sempre fui essa pessoa de gostar de estar interagindo, porque eu sou muito mais de comunicação do que de tecnologia. E aí, com a oportunidade da Forset, quando eu recebi um convite para vir para cá, agora no começo desse ano, de 2023, eu percebi que eu precisava melhorar, me atualizar, mas que era um mercado que eu queria muito atuar. Porque é esse mercado descontraído, é esse mercado que você trabalha muito, mas ao mesmo tempo você trabalha com bastante inteligência, com bastante criatividade, com bastante inovação. Todo dia tem uma coisa nova, né? Você não tem uma rotina específica em relação ao trabalho. É um trabalho muito gostoso e é um trabalho muito, no meu caso, na minha função, voltado para estratégia. Então, para mim está sendo um desafio trabalhar em estratégia voltada para a tecnologia. Mas, como eu gosto muito de processos, né, de gestão estratégica alinhada a processos, fica mais fácil para o dia a dia. Mas eu estou adorando esse novo momento. Ainda não sei algumas coisas, mas os meninos me ensinam tudo. Eles sentam comigo, eles têm a maior paciência e tudo que eu preciso, eles falam até com calma demais. Às vezes eles falam assim, peraí, deixa eu te explicar. Eu falo, não, já entendi, mas eles querem explicar de novo, então a gente deixa, porque eles têm que explicar, né? Ó, Gabi, falando sobre essa questão do universo de tecnologia ser mais masculino, né, do que o feminino, você teve algum desafio no ambiente de trabalho? Você teve algum desafio de conseguir fazer parte da equipe? Ou você acha que foi legal para você, assim, você foi bem acolhida e tudo mais? Então, no geral, assim, fora da Forset, eu fiz algumas entrevistas e só tinha eu como mulher. E aí eu não passei nas entrevistas. E aí eu não sei se eu não passei porque eu não tinha perfil ou se porque eu era mulher, né? Só era a única mulher. E também eu não via muita representatividade. Também é difícil você estar num ambiente que só tem você de mulher. Você fica, ai, será que vai dar certo? Mas aqui na Forset a gente é tratado de igual para igual. Pelo menos no meu setor, né? Só tem eu de mulher. Então a gente é tratado igual. Não tem nenhuma diferença. E fica uma dica aí pro pessoal de recrutamento e seleção que dá feedback, né, após a entrevista. As pessoas precisam saber, né? Se foi o conhecimento delas, né, que deixou a desejar. Claro que ninguém vai falar, né? Você não foi contratada porque você é mulher, né? As pessoas não vão dizer isso no recrutamento. Mas acontece, às vezes o preconceito, ele está na nossa estrutura, né? Ele não é que a pessoa preconceituosa que ela percebe. É na estrutura do dia a dia que ele acontece. Mas é importante, você ficou ali na dúvida até hoje. Eu não fui contratada porque eu não tinha as competências. O que acontece, né? Lu, você acha que você teve algum desafio aí, sendo mulher? É claro que no RH é muito mais simples, mulher domina no RH, né? É um ambiente, assim, que nós fazemos um ótimo trabalho. Assim. É 96% feminino. É muito maravilhoso. Eu lembro quando eu fiz a faculdade de RH, tinham 3 homens em direção. Mas você tem um papel de recrutar muitos homens. Sim. E assim, tranquilo. Mas até é engraçado, né? Quando você vai na busca dos candidatos mesmo, né? Nas plataformas de vagas voltadas para TI, isso foi uma outra coisa que também me desafiou a descobrir novas plataformas, né? Para encontrar desenvolvedores, né? Para trazer, quando a gente tem os processos aqui, as candidaturas mesmo. São, assim, quase não tem mulher. Então, tinha plataformas que não tinha mesmo. E aí, falando um pouco, até indo para a Gabi é uma pessoa muito determinada. Ela sabe o que ela quer. E ela sabia que era isso que ela queria desde o começo. Então, quando nós fizemos o processo seletivo, a gente conversou e ela falou que era da área de TI. Ela me perguntou no processo se ela teria oportunidade na área de TI. E eu falei, a Forset possibilita. Mas você está chegando, teu processo seletivo é para isso. É isso que você quer agora? Não, pelo menos eu vou estar em uma empresa de TI. E aí foi esse combinado. Mas desde o primeiro dia, cada vez que surgia uma vaga para a área de processos, ela perguntava se ela podia ir. Ah, que legal. Então ela sempre foi determinada desde o começo. E quando a gente implantou até a questão de recrutamento interno, né, passou para o Luiz a possibilidade dela continuar trabalhando na área de sucesso, que ela estava na área de sucesso que ela estava, mas que ela poderia ir fazendo nos bastidores
toda a trilha de conhecimento lá da área de TI, e ela super topou e fez isso fora do horário de trabalho dela, super dedicada, a Luiz super elogiou. Quando ela surgiu a oportunidade, ela veio para TI, ela já estava preparada. Então, né, você vê que é sobre a gente, né? Sim. É sobre o quanto a gente quer de verdade aquilo que nós nos propomos a fazer. Porque a maioria das vezes as pessoas elas ficam esperando, né? E isso é uma mensagem muito legal, porque a gente não pode deixar a nossa vida, a nossa carreira na mão de ninguém, né? De empresa alguma. Então, se o sonho é você trabalhar com TI, se o sonho é você trabalhar como uma pessoa de RH, você tem que ir atrás, né? Tem pessoas que passam a vida inteira esperando alguém fazer algo por elas, né? E a gente pode fazer isso, porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente adia os nossos resultados e o nosso sucesso, né? E os nossos sonhos. Meus sonhos são diferentes dos seus, E a gente precisa, graças a Deus, temos essa democracia, que a gente tem essa possibilidade de crescer, de avançar e de evoluir. A Gabi, tô sabendo agora, nem sabia que você fez todo esse caminho de, não, eu quero, eu vou fazer, eu quero. Desde o primeiro dia. Isso muda o nosso jogo. Isso muda o nosso jogo. As mulheres, né, a gente está falando de TI, mas nós temos verdadeiramente dominado o mundo corporativo, né? Tanto o mercado de tecnologia em algumas partes, em algumas áreas, mas o mundo corporativo como um todo, a gente tem conseguido ter um posicionamento que antes não era possível. E o que você entende sobre isso, Lu? Você acha que por que a gente está indo tão bem agora nesse novo tempo de conquistar esse mercado, da gente sair dos bastidores muitas vezes, né? Porque eu na minha infância, né, na minha adolescência, as referências de mulheres que eu tinha eram as referências à professora e à secretária. Eu não conseguia imaginar, né, assim, nossa, a TI. Eu não conseguia, eu não visualizava essas oportunidades, não visualizava esse universo, porque eu não tinha referências. Eu via as professoras e eu via as secretárias. Eram as mulheres que eu via. E eu, particularmente, entrei no ensino médio para fazer secretariado, e cheguei lá no secretariado só rapidamente. E no primeiro ano, quando a professora começou a explicar para mim o que fazia uma secretária, eu olhei e falei, mas eu não quero ser secretária, eu quero ser o chefe. Eu não quero, eu quero ser o chefe, eu não quero ser a secretária. Mas assim, até a professora, no curso de secretariado que eu entrei, ela só falava assim, porque os chefes, porque os homens. Ela só falava no termo masculino, a professora do curso de secretariado. Tinha homens na turma, um ou outro, mas qual a referência que a gente tinha, né? E depois eu fui fazer faculdade de História para ser professora, né? Então, assim, não tinha essa referência do, peraí, como é que vai seguir minha carreira? Tô falando de 1998, etc. O que você acha que mudou? O que fez a mulherada invadir esse mercado? Você falou do secretariado, eu vou falar da minha questão particular. Eu sou pedagoga também formada. Olha aí, porque, né? É o nosso que a gente almeja. Exatamente. E aí eu desisti porque eu sempre acho que me encontrei mais nessa questão na área administrativa. E eu sempre pensei assim, eu posso utilizar, quando eu decidi estudar RH, eu pensei, eu posso usar algumas das coisas que eu aprendi na faculdade de pedagogia, dessa parte, né, de treinamento, de capacitar pessoas e tal, que eu aprendi lá na pedagogia, eu posso utilizar aqui. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente, eu falo sempre isso. Mas eu acredito que existe um movimento hoje, né, atual, bem grande dessa questão de empoderamento feminino, né, que eu acho que tem feito com que nós, acho que passamos a acreditar em nós mesmas. Eu acho que é isso que faltava. A Gabi é um exemplo que nenhuma de nós realmente, né, por mais sistema patriarcal aí que a gente ainda vive um pouco, tenha criado a gente para ser professora, para ser secretária, para ser esposa, dona de casa, não sei o quê. Que não tem nada de errado com nada disso. Não tem nada de errado. Eu adoro ser esposa e dona de casa. Exatamente. Mas era um lugar que, assim, ou você é isso aqui, diretora, ou você é dona de casa. Então, como você é dona de casa, então deixa que o seu marido é o diretor, né? E não, né? Então, né, eu acho que essa mudança tem feito a mentalidade das mulheres mudar mesmo. Falar, não, eu sou capaz sim, de ser o chefe. Sim, tá? Sou capaz de... Deus ser essa pessoa que lidero, né? Exatamente, de estar à frente. Então, eu acredito muito nisso, que acho que o movimento no todo fez com que nós nos conscientizássemos
e conduzisse as nossas próprias vidas e eu posso estar no lugar que eu quiser. Eu gosto muito disso, assim, de ser quem eu quiser, né? De não ter que esperar alguém me validar para algo, né? Eu acho que essa questão ficou para trás, de verdade, né? Eu adoro ser esposa, eu adoro ser mãe de 3 filhas, né? Eu adoro o mundo, a vida que eu tenho, né? Adoro, mas eu adoro também ter essa independência profissional, né? Ser essa pessoa que todos os dias acorda com objetivo, com foco, que conquista, sabe? Essa pessoa que busca resultados, que o que acontece é a minha responsabilidade e que entende esse conceito de autorresponsabilidade, né? E eu acho que a diferença também, Dani, vem que assim, você é esposa, você é mãe, você é dona de casa e você é CEO. Quando um homem lidera alguma coisa, ele é aquele líder e só. Ele dorme. De boa. Ele vai ver futebol então, no sofá. Eu acho que essa multitarefa nossa, né, acaba sendo diferencial. Ao mesmo tempo nos esgota. Isso que eu ia falar, né? Eu passei por fases de esgotamento, mas eu entendi o poder de ser leve diante de todas essas demandas, né? Eu acho que você aprender, né, não é nosso tópico aqui, mas a gente pode falar sobre isso, mas você aprender a gerir o seu tempo, a gerenciar suas demandas e a priorizar o que tem que ser priorizado na hora certa, você consegue ser leve e ter todos esses papéis, né? O que não dá para fazer é deixar a família em segundo lugar, quando você faz essa escolha como eu fiz, né? Porque o meu casamento foi uma escolha, ter filhos foi uma escolha, e não parar de trabalhar durante toda essa jornada também é uma escolha. Então, assim, fazer todas essas escolhas, elas são possíveis. E eu sou a pessoa que acredito que a gente pode ter tudo em relação a isso. A gente não precisa escolher uma coisa ou outra, mas a gente precisa aprender a ter inteligência emocional diante desse cenário. E tem uma coisa que também eu acho que pesa muito. A gente está falando aqui da mulher, mas num papel assim como o meu, que já estou mais não tão jovem como você, e tem todos esses papéis aí para administrar, parceria é fundamental. Não dá para você ter um marido que te ajuda. Você ter um marido que te ajuda não vai funcionar. Tem que ter um marido que é parceiro, que tem as mesmas responsabilidades que você, que trabalha igual a você, mas que ele também tem as responsabilidades dele no lar, tem as responsabilidades dele com os filhos, que não é assim, eu te ajudo porque o filho tá doente. Não. Não é uma ajuda. A rotina é do lar. É um casamento. A rotina família. da casa, né? A casa não é minha, a casa é nossa, né? O lar é nosso, as responsabilidades são nossas. Então, tudo isso importa muito quando você tá nesse movimento de você querer ser essa mulher multipotencial e multitarefas, né? Que são complementares. O ser multipotencial não necessariamente você é multitarefas ou o contrário, né? E você, minha linda, deixa eu te perguntar, quem te inspira na sua carreira? Fala pra mim, quem são as suas inspirações? Na minha vida pessoal, a minha família, que sempre acreditou em mim, e eu sempre cresci ouvindo que eu podia ser quem eu quisesse, então sempre me ajudou. Sua mãe te falava isso? Seu pai, como que era isso? Sim, a minha família inteira, você pode ser o que você quiser, você consegue, sempre foi assim. Meu noivo também me inspira muito. E aqui na Forsete, o meu gestor, ele me incentiva muito também. Luiz, né? O Luiz. Que legal, né? Então você tem as suas inspirações. Sim. Muito bem. E você, Lu? Quem te inspira? Profissionalmente falando, eu tenho 2 inspirações, assim. Como eu falei, meu começo de carreira foi numa escola de informática, né? Eu comecei até ligar para casa dos outros, oferecer curso, lembra naquela época que tinha essas coisas e tal. E aí depois eu fui para a área administrativa. E eu tinha uma colega de trabalho que depois se tornou minha amiga pessoal, que era a Ariane. E eu lembro quando eu entrei lá, pessoa falando que é velha, né? Eu entrei lá em 97. Aí, a gente é experiente. Exatamente, eu entrei lá em 97. Eu era novinha, tinha 18 anos, 18 para 19 anos. E a Ariane, acho que tinha uns 25, era pouca coisa mais velha que eu. E ela já era gestora, então eu achava muito legal ela ser super jovem, ela se vestia super jovem, mas eu achava fantástico a forma com que ela organizava, e ela fazia as coisas, ela tomava decisões, ela fazia reunião, e eu achava aquilo lindo. Eu falava, um dia eu quero ser igual a Ari. Sabe, elas muito assim, né? E a gente vê o crescimento, hoje ela tá maravilhosa, trabalhando ainda lá com eles e tal. E a Michelle, que é a minha gestora atual. A Michelle é uma inspiração diária para mim, né? O quanto a Ariane me ensinou essa questão de organizar e de ser forte, né? De ter esse empoderamento tão jovem, a Michelle me ensinou o lado de inteligência emocional. Uau!
A Michelle é uma pessoa linda por dentro e por fora. Eu sempre falo isso para ela. Ela é mesmo. Sempre falei isso para ela. E ela me inspira nisso, no dia a dia, né? Ela sabe que eu sou mais tratorzão, sou mais assim, né? Jeitão. Então, às vezes ela, não, você pode falar isso que você falou, desse jeito doido. Seu, assim, ó, fala assim, que você quis dizer a mesma coisa, entendeu? Então, hoje na Forsyth, nesses últimos 5 anos, a Michelle tem sido minha inspiração diária e meu aprendizado. Ela tá aqui, gente, nos bastidores. Muito linda, apaixonada. A Mi realmente é essa pessoa encantadora, né? Até no tom de voz, Sim. no jeito de falar, no jeito de dar um feedback. Isso importa muito, né? Porque não necessariamente porque a gestora é uma mulher é que ela é uma pessoa boa. Não. Acontece muitas vezes o contrário, né? Eu já passei, já tive pessoas na minha equipe que mulheres e não eram nada encantadoras no seu tom de voz. Na verdade, mais machistas do que muitos homens, né? Eu já vivenciei esse cenário algumas vezes de ter mulheres no meu time não, né? No ambiente que eu trabalhava, porque no meu time não permaneceria, com certeza, mas que tem um olhar muito machista, assim, para tudo na vida. E de chegar ao ponto de me dizer, por favor, não contrate mulheres para a minha equipe, contrate homens. Né? Então, você vê que existe isso ainda existe, né? A gente é bem honesta aqui. E eu queria falar também sobre as minhas inspirações, né? Eu nunca tive uma mulher na minha liderança, nunca nenhuma mulher me liderou, infelizmente, assim, né? Eu sou gestora desde os meus 18 anos. Então, quando eu tinha 18 anos, eu já fui a minha primeira supervisão e sempre foi assim, sempre tive liderando. E sempre, quando nessas minhas lideranças existia um homem existia um líder acima de mim, sempre foi homem, nunca foi mulher. A ponto de eu trocar de emprego uma vez, lutando por uma liderança, e no final ficou eu e a pessoa saiu, né? E quem me inspira, eu não tenho uma inspiração única, é como se eu tivesse assim, várias pessoas que cada uma de uma forma diferente me inspirasse, né? Mas quando fala de carreira, a Cris Junqueira me inspira profundamente, que é a fundadora, a CEO do Nubank. Ela me inspira porque ela tem assim os princípios semelhantes, não todos, mas os princípios e os valores são muito semelhantes aos que eu tenho. Principalmente nessa questão de família, ela também tem 3 filhas mulheres, né? Ela também é casada e se desdobra o tempo todo para conseguir viver esse universo corporativo. É claro que eu tô no meu tamanho do meu universo muito menor do que o dela, mas ela me inspira muito nesse movimento de olhar para esse universo tecnológico e, ao mesmo tempo, não abrir mão da essência, não abrir mão dos sonhos pessoais, né? Então, acho que ela, se fosse para escolher alguém assim que me inspira hoje em carreira, é a Cris Junqueira, com certeza. Eu acho que eu não perco um story dela. E eu já mandei pergunta na caixinha e ela já me respondeu. Algumas vezes, né? Para vocês terem uma ideia como eu acho interessante o trabalho dela, a maneira como ela construiu a carreira dela e como eu acho interessante a questão do foco, né? Porque é uma coisa que eu vejo nela que me inspira mais, porque eu tenho esse lado meu de gostar de fazer muitas coisas e ser muito multipotencial. Ela sempre fala, eu não tenho tempo para mais nada, para minha família e depois para o meu trabalho, assim, específico. Então, eu acho que o foco dela me inspira, a maneira como ela é focada. E para finalizar, a gente vai dar conselho. Não, Gabi, você vai dar conselho, Gabi. Né? Mulheres que você entende que querem fazer parte desse universo tecnológico, desse mundo corporativo. Que conselho você daria para elas? E se você pudesse voltar ao passado, se você nem tem tanto passado, Não tenho. que conselho você daria para essas meninas que querem entrar nesse mundo corporativo, nesse mundo de TI? Então, como a Lu falou, não tem muitas mulheres, né, nesse ambiente. Eu queria falar que, tipo, se a pessoa quiser mesmo de coração, ela pode ser do TI, pode ser de qualquer área, só tem que ter essa determinação de correr atrás. Então, é isso que é o meu conselho. Porque eu corri atrás e consegui, então eu sou um exemplo de que funciona, então. E se eu pudesse voltar atrás... Faria alguma coisa diferente? Eu acho que não. Acho que o que eu fiz deu certo. Eu cheguei onde eu queria, então... Uau, maravilhoso. E você, Lu? O conselho, puxando para o meu lado, né, de RH, é estudar, se capacitar, né? Como você falou logo no começo, essa área de tecnologia, cada dia aparece uma coisa nova. Nossa.
né? Cada minuto. Então, exatamente. Então, a gente precisa, né, estar sempre estudando, né? Sempre correndo atrás. E se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para mim, acho que era isso. Segue firme, forte, estuda, que lá no final vai valer a pena. Ai, que linda! Acho que o meu conselho é muito nessa linha de dá para você viver todos os teus sonhos. Não precisa desistir de um para ter o outro. Mas, lógico, a gente tem que ter foco. E se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria era acreditar mais em mim. Porque eu já desisti de muitas coisas. Não é fracassar, porque quando você fracassa, você tenta de novo e você vai lá, né? Mas eu desisti de alguns projetos porque eu pensava assim, não, se eu fosse homem, eu tenho certeza que daria certo. E isso eu fiz várias vezes. Não foi uma, não foi duas vezes. Eu estava envolvida em um projeto há alguns anos atrás, e esse projeto estava dando muito certo, estava tendo muito sucesso. Chegou um momento que os meus clientes, eles queriam mais de mim. E eu podia dar esse mais, só que eu não acreditei. Porque eu olhava para quem dava certo, eu pensava, mas é só homem que dá certo. E eu recuei, né? E aí os meus clientes, mas você tem que ir fazer, não sei o quê. E eu recuei, porque eu tinha essa crença limitante, né? Bem limitante. Que eu precisaria, para eu conquistar o que eu queria naquele ambiente, eu precisaria ser homem, né? E eu demorei anos atuando só com homens na direção de empresas para eu perceber que muitas vezes eu sou melhor do que eles. Muitas vezes. Muitas, em muitas coisas. Mas eu abri mão de muita coisa, porque eu acreditei que eu não podia. E, na verdade, quando eu sentava na mesa para negociar, eu podia. Né? Então, se eu pudesse dar um conselho vai atrás. Não existe isso de homem ou mulher. O que existe é a nossa força de vontade, o quanto a gente sabe que a gente é boa no que faz. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast, desse nosso papo. Se você gostou, então, eu quero que você compartilhe com as pessoas ao seu redor e que você comente aqui embaixo que tema você entende que nós devemos trazer para você aprender um pouco mais sobre como que é os bastidores aqui da Forsett, o que a gente pensa como empresa. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.